Infelizmente, é cada vez mais necessário se falar desse tema, abuso sexual. Parabéns pelo programa. Quase todo dia nos noticiários vemos alguma coisa sobre abuso. Será que hoje a quantidade de crianças abusadas é maior do que antigamente? Será, Rosana? Hoje há uma visibilidade maior porque as denúncias aumentaram, mas sempre houve abuso. É tanto que o Dia Nacional do Combate à Violência Sexual, que é 18 de maio, ela surgiu de um caso de abuso lá no Nordeste, o famoso caso Araceli, mas que aconteceu há muitos anos atrás. Então sempre existiu. Hoje as denúncias aumentaram. Então talvez seja por isso que a visualização é muito maior. A gente toma conhecimento, né? Sim. Boa noite, Darleide. Beijos para você e para Rosana. Obrigada, amada. Obrigada. Darleide, pergunta à doutora Rosana, pergunto, se é possível a criança que foi abusada ainda por uma única vez, ainda que tenha sido somente uma única vez, conviver com o abusador, como se nada tivesse acontecido. Na minha família aconteceu uma tragédia. Meu cunhado ficou preso por 10 meses por ter sido acusado de abusar das minhas sobrinhas, mas agora nós temos fortes indícios de que ele foi vítima de uma armação. E vocês têm a me dizer com essa situação? Por isso, até conheço o caso. Por isso que nós precisamos tomar um pouco de cuidado. Existem alguns indícios de que a criança talvez tenha passado por um abuso, que é a mudança de comportamento. Uma criança era talvez mais calma, agora está mais agressiva. Ela mudou o comportamento na escola, caiu o seu rendimento escolar. Uma criança que não fazia mais xixi na cama e voltou a fazer xixi, a enurese noturna. Ela teve uma alteração do padrão alimentar, comia bastante, come pouco agora. Mas estas coisas também podem acontecer em outros transtornos. Uma dica que é bem importante é se ela antes gostava de um adulto e agora ela não quer mais ficar próximo. Isso é muito importante de olhar. Claro, pode ser por outras questões, mas a criança ela tende a se afastar do abusador. Então, isso é um indício. O que vai te trazer um pouco mais de certeza é o que a criança diz. O que ela estava fazendo com aquele adulto quando eles estavam sozinhos, porque ela não quer ficar próxima daquele tio ou daquele pai. E, claro, esta conversa ela só vai ser frutífera se a relação desta mãe ou deste pai, quem estiver desconfiado deste abuso, for uma relação de confiança. São os pais ou a mãe, né, se for o pai ou o abusador, quem desenvolve esta autoestima, dizendo assim, olha, independente do que façam com você e da história que me contem, eu vou confiar em você. E isto se ensina para a criança, e agora já vem uma dica para os pais. Eu gosto de usar um exemplo, e a criança começa a perceber se ela pode contar tudo para os pais ou não, se ela vai ser protegida, nas brincadeiras que os adultos fazem com as crianças. Um exemplo clássico é: adulto gosta de fazer cócega em criança. E no começo todo mundo gosta. A criança gosta da cócega porque é legal, o adulto está se divertindo fazendo a criança rir, só que chega uma hora que a cócega começa a incomodar a qualquer um. E a criança começa assim, para tio, está incomodando, para tio. E aí, o que às vezes o pai ou a mãe diz para aquela criança? Ah, menino, deixa de ser chato, seu tio só está brincando com você. Já é um primeiro canal para a criança pensar assim, opa, fulano agora está abusando de mim, já em outro contexto, mas se eu contar para minha mãe ou para o meu pai, ela vai dizer assim, para de ser chato, o seu tio só está brincando, ele não está se divertindo? Você no começo não estava gostando, por que agora você não gosta mais? Então entendam, respeitem os filhos de vocês quando eles não quiserem mais uma brincadeira, quando eles não quiserem mais ficar com um adulto. Diga ao seu filho com seus gestos que o que ele sente, o que ele diz é importante. Proteja o seu filho para que quando ele chegar a uma situação de abuso, ele chegue para você e diz assim, olha, alguém está fazendo comigo algo que eu não gosto. Você pode pedir para ele parar? E aí a intervenção ela fica muito mais fácil de acontecer. O que a gente percebe é que quando alguma coisa nesse sentido é percebida, mesmo que apenas uma desconfiança, os pais perdem o controle. Sim. Fica todo mundo fora de si, mas como? O abusador talvez é alguém da minha confiança, da minha família. E dificilmente não é da confiança. Mais de 90% é alguém da confiança. Pensem que mais de 80% é o próprio pai. Ou é um tio, um vizinho querido. Então, como que você lida com isso? Não, essa criança pode ser que ela esteja inventando. E a criança não pode ser encarada como uma pessoa que fica inventando as coisas. Outra coisa muito importante, que é uma dica para as professoras também que talvez lidem com essa questão, deixe a criança contar a história.
Não interfira na hora que ela esteja contando a história. O tio me sentou no colo dele. Mas você tem certeza que ele estava fazendo isso com você? Não é impressão sua? Não foi você que fez isso? Deixe a criança contar a versão dela. Não interfira nesta história, para que ela conte da forma mais livre possível e vai ser a mais verdadeira. E, claro, chequem as informações. Porque nem tudo, uma vez uma mãe me procurou porque ela achava que o pai estava abusando da filha. Ela estava na cabeça que o pai estava abusando da filha. E quando você vai conversar com a criança, não. Foi de tanto a mãe falar que o pai não podia tocar aqui, não podia tocar ali, que se o pai pegasse na mão da menina, ela achava que aquilo era abuso. Entendem? Não precisem, assim, atormentarem os filhos de vocês, para que tenham medo de todo mundo, mas deixem este canal de comunicação aberto. Filho, você pode contar qualquer coisa para mim, que eu vou confiar em você. E se tudo realmente tiver acontecido como você me contou, eu posso colocar o mundo de ponta cabeça, mas eu vou proteger você. Duvido se um abusador aproxima de uma criança com uma autoestima dessa. Abusador aproxima de criança com autoestima lá embaixo. Aquela criança que está perdida e que não tem ninguém por ela. Se o abusador percebe que aquela criança é protegida pelos pais ou pela mãe, se o pai for o abusador, ele não aproxima porque ele não baba ovo. Pois é, né? A temática é difícil, é séria, mas eu acho interessante sublinhar isso. Amigas, mães, por favor, agora não fiquem olhando para o marido de vocês como se estivesse, ai meu Deus, tira a menina do colo, não senta no colo, não, prestem atenção no que estamos dizendo. Nós estamos falando de percepção, de observação, de ouvir, mas não vai criar dentro de casa um clima de terror. O que acontece é que nos casos onde há abuso, as mães ou as pessoas envolvidas fazem de conta que não estão vendo nada, que nada está acontecendo. Então, fiquem atentos, mas sem criar clima de terror dentro de casa, porque se não termina o programa hoje, você vai dizer, vi no programa Consultório de Família que não se pode confiar nos pais. Pelo amor de Deus, se tem que confiar numa pessoa, tem que ser no pai. Agora, tem pais e pais. Né? Exatamente, graças a Deus que é uma porcentagem pequena na sociedade, não é uma coisa assim, né, de tantos pais, de famílias estruturadas que isso esteja acontecendo. Claro, o homem que é abusador, ele vai dando indícios disso para a família. A esposa é a primeira a perceber, a saber. Com certeza. Olha, e você pode ter acesso a muito material, artigos, vídeos, a campanha em que você tem que se engajar chama-se Quebrando o Silêncio. Nós temos esse trabalho feito pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você pode visitar o site quebrandosilencio.org, quebrandosilencio.org. Orientações, profissionais que estão ali dispostos a te ajudar por meio de artigos, por meio de uma série de materiais que podem ajudar você que é mãe, você que é educador, você pai, a lidar com essa questão e de todas as maneiras a violência contra a mulher. Outros tipos de violência, não somente a violência sexual. Hoje o tema é abuso sexual, mas há outros tipos de violência que nós vamos abordar em outros programas durante este ano, porque a campanha segue o ano inteiro. Visita então o site Quebrando o Silêncio. Um abraço para o Felipe Lemos, coordenador e assessor de comunicação da Igreja Adventista. Um abraço para você e família, querido. Muito bom ter você na companhia. Vamos continuando. Adoro o programa de vocês, sempre com ótimos assuntos. Tenho uma filha de 4 anos e um filho adotivo de 9 anos. E que fala pouco. Soube por um amigo que ele havia apanhado na escola e sempre que pergunto, ele sempre diz que foi tudo bem na escola. Ele não diz tudo para a mãe o que acontece. Tenho muito medo de que algo mais sério aconteça e ele não me conte. Como identificar que eles estão sofrendo abuso? Acho que você já deu algumas dicas significativas. O menino não conta em casa que sofreu, que apanhou na escola. Por que será? É lógico, nós não sabemos qual o contexto, né, de onde este menino veio, qual é o lar que ele veio, mas tente abrir o canal de comunicação com ele, não somente quando você está preocupada se ele apanhou ou não. Peça para ele te contar como foi o dia dele na escola. Outras coisas legais. Se ele gosta de um esporte, por que nós não tentemos fazer juntos? Você estreita os relacionamentos não só conversando, mas mostrando este afeto em todas as funções, em todas as circunstâncias da vida da pessoa. Agora eu vou conversar novamente com a nossa amiga que veio aqui contar um pouquinho da sua história. Amiga, conta pra mim o que mudou na sua vida, o que isso lá da tua adolescência, pré-adolescência, veio se arrastando por alguns anos, passa pelo abuso da tua irmã, passa pelo nascimento de uma sobrinha irmã. O que mudou na tua história? Hoje você é adulta. Hoje eu sou adulta e
Passou-se muito tempo para eu compreender que eu precisava de uma ajuda. Eu nunca procurei ajuda nenhuma, mas eu passei muito tempo tendo pensamentos de inferioridade, uma baixa autoestima muito grande, insegurança, uma carência muito grande de uma figura paterna, de segurança. Apesar de estar muito bem casada, me fazia muita falta um pai, uma figura de proteção me fazia muita falta. E depois de longos anos eu procurei uma ajuda psicológica, passei por um psicólogo que me ajudou bastante com isso. Hoje eu já não posso dizer que não ficaram marcas, mas algumas marcas que já não doem tanto. Já consigo olhar para frente com uma esperança maior de que as coisas aconteceram, mas eu sobrevivi. Amém. Foi difícil o seu relacionamento conjugal? Foi. No início era bom porque era algo diferente, eu encontrei um apoio, eu encontrei um amigo. Foi passando os anos e vieram períodos de tristeza, porque as coisas vêm à tona, os pensamentos, as lembranças, você não consegue refrear e acaba prejudicando o relacionamento com o cônjuge, no meu caso. E foi por isso que muitas vezes eu pensei em procurar uma ajuda psicológica, justamente para que pudesse me ajudar nesse sentido. E passando, me tratando, comecei a ver no meu esposo uma pessoa amiga. Meu primeiro psicólogo foi ele. Nós nos casamos muito jovens e ele já sabia do meu problema e foi de uma ajuda muito grande de me compreender, de me ajudar, de quando eu estava em crise, ele conversava comigo, eu desabafava com ele, como no caso ainda hoje acontece muitas vezes. E a sua irmã, como está? Minha irmã está em tratamento, né? Ela está em tratamento, tanto ela quanto a filha também está em tratamento, mas por conta dela, da minha sobrinha, porque ela não sabe, nós não temos intenção de contar. É para saber lidar com a situação, né? Nós falamos no programa, está acabando aqui o tempinho rápido, mas nós falamos aqui no instante sobre perdão e eu sei que ficou muita mágoa, muito sentimento. Como que ficou isso de perdoar o seu pai, também sua mãe, porque não? Em alguns momentos eu sei que você teve dificuldade de lidar com a ausência ou a falta de cuidado com você, com a sua irmã. Perdão, para você, significou o quê? No início, nós já éramos incumbidas a perdoar. Desde jovens, desde novinha, de 12, 13 anos, mesmo na minha situação, já se usava muito a palavra perdão, tanto para mim quanto para ela. Uhum. Perdoa porque é um deslize, perdoa porque vai passar, perdoa porque foi só uma vez, perdoa porque é um momento que ele está depressivo, vai passar. Então, nós começamos a usar muito essa palavra perdão. E hoje a gente enxerga perdão de maneira diferente. Assim como vocês estão abordando o perdão, a gente não precisa perdoar e conviver. Nós perdoamos e nos afastamos. Nós perdoamos, mas não esquecemos. E hoje vocês convivem juntos? Não convivemos juntos. O pai está distante? Está distante. E isso tem sido bom para vocês? Muito, muito bom. Nós respiramos melhor sem a presença, nós vivemos melhor. E as lembranças não vêm à tona a todo instante que, no caso, estaremos perto, vendo, as lembranças não vêm à tona. Amada, obrigada, viu? Por ter vindo aqui contar um pouquinho pra gente. Eu sei que tem muito mais para ser dito, mas o tempo não ajuda. No entanto, as palavras ditas por você no programa de hoje, eu creio que pode ajudar a muita gente. Nós começamos contando da dor, da dificuldade, do sofrimento, mas estamos terminando o programa ouvindo de você, que hoje você tem superado, que você está casada, sua irmã está em tratamento, vocês estão em tratamento, e isso não significa que, olha aí, tá vendo? As coisas não deram certo, estar em tratamento é estar buscando a cura. E que Deus abençoe a você, que continue
continue nessa busca para ser feliz, apesar de tudo que houve. Muito obrigada por ter vindo aqui com a gente. Rosana, suas palavras finais. Eu quero dizer mais especificamente para quem viveu esta situação de abuso ou está vivendo. Primeiro, a culpa não é sua. Não assuma uma responsabilidade, um fardo de uma situação que você não criou. Você não seduziu este abusador. Ele que tem uma mente doentia. A culpa não é sua. Está nessa situação? Procure ajuda profissional, vá a uma delegacia, ligue para o Disque 100, que é o número nacional, né, contra a violência contra a criança, contra o adolescente. E procure uma ajuda profissional, porque é possível sair dessa situação. Eu acho que essa é a tônica do programa. Mostrar que a realidade é que existe o abuso sim, mesmo dentro das igrejas, em qualquer classe social, não há distinção, mas que é possível superar. Não tenha medo de ter sua família, porque você vai conseguir também isso. Obrigada, Rosana. Obrigada a você aí de casa. Deus te abençoe. Deus seja contigo em suas tomadas de decisões e na percepção do que acontece ao seu redor. Gostaríamos de estar falando de um tema mais leve, mas a vida nem sempre é tão leve assim. Por isso, damos atenção a esses casos muito difíceis, mas sempre terminando com aquele respirar de quem crê em Deus. Tudo podemos naquele que nos fortalece, inclusive ter as nossas feridas curadas, porque Cristo pode todas as coisas. Um abraço muito especial para você. Deus seja contigo. Até o próximo programa com História de Família.